Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos revisar a crise do capitalismo e da democracia. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, os países europeus eles estavam completamente devastados. Mas os Estados Unidos nem tanto, né, gente? Porque os Estados Unidos, ele entrou no finalzinho da guerra e o conflito não aconteceu no seu território. Então os Estados Unidos acabou saindo com uma vantagem. Outra coisa, durante todo o período da guerra, os Estados Unidos ele lucrou muito concedendo empréstimos financeiros aos países que estavam ali guerreando entre si e também fornecendo suprimentos e munição. Então, isso já fez com que os Estados Unidos acumulassem um bom capital. Outra coisa, a indústria nos Estados Unidos ela vai crescer muito, principalmente porque os seus principais concorrentes, que era a França, a Inglaterra e a Alemanha, estavam completamente quebradas. Então, esse é o momento em que os Estados Unidos mais crescem. Só que tem um problema. O principal mercado consumidor dos Estados Unidos era justamente os países europeus. Só que a partir de 1925, boa parte desses países vão começar a se recuperar financeiramente e industrialmente. Então, esses países vão passar a depender cada vez menos dos produtos americanos. Já no lado dos Estados Unidos, isso vai provocar uma verdadeira crise. Por quê? Como o principal mercado consumidor dos Estados Unidos eram os países europeus, e os Estados Unidos agora não tinha mais a quem vender esses produtos, nós vamos ter a formação de estoques, tá certo? E dentro dos Estados Unidos em si, os trabalhadores eles não tinham condições de consumir esse estoque, já que a maioria deles recebia um salário muito baixo. Para incentivar os trabalhadores a comprar esses produtos, os bancos vão começar a oferecer linhas de crédito muito atrativas. Só que isso vai acabar provocando um aumento dessa crise. O aumento descontrolado do crédito fácil vai induzir a prática da especulação financeira. O dinheiro ele era retirado pelos especuladores e empresários e era aplicado no mercado de ações, por causa da falsa impressão de progresso. Só que, na verdade, essas empresas elas estavam em crise, porque elas não estavam conseguindo vender os seus estoques. O reflexo disso vai atingir os Estados Unidos em 1929, na chamada crise de 29. Essa crise ela não vai afetar somente os Estados Unidos, mas também outros países, tanto europeus como também o Brasil. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York vai provocar um aumento da taxa de desemprego, várias empresas e vários bancos vão fechar as portas. O presidente dos Estados Unidos, Herbert Clark Hoover, ele vai decidir não interferir na crise econômica, porque como os Estados Unidos seguiu o modelo liberalista, não deveria haver interferência do Estado na economia. E por causa disso, a sua imagem ela vai acabar muito danificada. E não é à toa que na eleição de 1932 ele vai acabar perdendo para o democrata Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt ele vai vir com uma nova proposta de interferência do Estado na economia, chamado New Deal. De acordo com essa proposta econômica, o governo deveria investir em grandes obras públicas, como a criação de rodovias e barragens, para poder criar empregos. Criando empregos, aos poucos seria ampliado o mercado consumidor. Além disso, ele também vai criar bancos para incentivar os investimentos e ajudar na agricultura. Na agricultura, ele vai fixar limites à produção, vai recuperar o preço de determinados alimentos que estavam muito baixos e vai conceder uma linha de crédito especial para incentivar a exportação. Na indústria, ele vai conceder uma linha de crédito especial para aquelas empresas que eram consideradas importantes para o país, como é o caso da Ford, e em outros casos ele vai chegar a nacionalizar essas empresas, ou algumas delas, e vai fixar limites à produção. Com a ampliação dos investimentos em infraestrutura, novos postos de trabalho serão criados. Vamos ter também a redução da jornada semanal de trabalho, a criação do salário mínimo e do auxílio-desemprego. Essas medidas elas vão ser tão positivas para o país
que Roosevelt vai conseguir se reeleger outras duas vezes, na eleição de 1936 e na eleição de 1940. Durante o seu segundo mandato, ele vai criar a política de bem-estar social, a qual vai melhorar a vida dos trabalhadores, vai garantir o direito à greve, a liberdade sindical e a legislação de seguridade social. A Grande Depressão vai atingir os países capitalistas com intensidades diferentes, resultando na formação de uma onda de insatisfação popular muito grande. Essa onda de insatisfação popular vai fazer surgir nos governantes um medo muito forte de que os movimentos socialistas eles ganhassem força em seus países, como aconteceu na União Soviética com a Revolução de 1917. Com isso, esses governantes vão passar a apoiar governos totalitários que surgiram na Europa com o objetivo de defender o capitalismo e combater a ameaça comunista. Tais governos autoritários, eles compartilhavam algumas características comuns, tais como a vontade de um pequeno grupo, ela acabava se confundindo com a vontade do Estado, e esse pequeno grupo, que normalmente era uma elite, ela acabava impondo a sua vontade ao resto da população. Com isso, o Estado passa a governar a vida das pessoas. Eles também utilizavam a força militar para reprimir os seus opositores. Durante esse período, vários países vão vivenciar governos totalitários, como Portugal, Polônia, Espanha, Áustria, Hungria, Alemanha e vários outros países. Entre os regimes totalitários mais famosos, nós vamos ter o nazismo, o fascismo e o stalinismo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou morrendo de saudade de vocês, tá bom? Fiquem com Deus.